Irmãos, nós vamos à palavra nesse momento. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12. E nós vamos ler os versículos 10 e 11. Apocalipse 12, versos 10 e 11. O tema dessa mensagem é Igreja Perseguida, Igreja Vitoriosa. Hoje também, uma vez que nós vamos usar propriamente o texto, aqui os irmãos não terão os tópicos como eu costumo fazer e colocar aqui para que você possa ir acompanhando. Igreja perseguida, igreja vitoriosa. Apocalipse 12, 10 e 11. Diz assim: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e diante da morte não amaram a própria vida. Amém? Graças a Deus. Vamos orar um pouco mais. Senhor Deus, nessa noite te peço graça, sabedoria e unção para que possa fazer a exposição dessa mensagem bíblica. Ó Deus, edifica-nos e faz-nos cada dia crer mais e mais dos teus propósitos, na manifestação do teu poder na história da humanidade, na história da igreja. Muito obrigado, Senhor. Agradecidos somos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o versículo 10, é preciso que se faça uma apresentação dele, ou uma elucidação, um esclarecimento, porque se lêssemos apenas o versículo 11 separadamente, não teríamos a noção, e o ideal é que você leia desde o versículo 1 do capítulo 12, para se ter o entendimento de quem o João, o apóstolo, na sua visão de Apocalipse, ele está tratando, embora de forma figurada, né? Embora como é próprio do livro de Apocalipse, através de figuras, mas no versículo 10, ele deixa claro o contexto do texto do versículo 11, ele diz que ouviu uma forte voz do céu, ou seja, ele agora, na visão que ele tem do Apocalipse, agora é em cima, é no céu, é na eternidade, é num plano que podemos dizer celestial, e ele ouviu essa voz dizendo: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Aqui esse acusador, não é? Como o próprio nome diz, diabo, que vem do grego diabolos, que significa acusador, não é? Então se não temos um entendimento correto da palavra acusador nesse sentido aqui, não acusador num plano humano, mas num plano maior, feito por Satanás, que a própria Escritura diz que é a antiga serpente, o dragão que é aqui no Apocalipse, não é? Então esse é o acusador em potencial, e ele acusa, é interessante notar que ele diz que acusa esses que são servos do Senhor, que agora estão aqui diante do Senhor, num plano celestial, e acusava de dia e de noite, porque essa é a função dele, essa é a missão dele, não apenas acusar, mas também fazer com que fomentar no meio das suas hostes, e usando inclusive pessoas, por que não, para que a igreja do Senhor, ela também sofra perseguição, que não é nova. Em toda a história da igreja, irmãos, nós tivemos perseguição, em toda a história,
Para não me reportar lá de Israel, desde o nascedouro, na antiga aliança, preciso pegar aí, pontualmente, do nascedouro da igreja, nós temos perseguição. E nunca parou. Nunca parou. Aqueles que são afeitos aqui e que tiveram a oportunidade de fazer uma graduação em ciências humanas, é claro que nós percebemos e vemos, né, a história contando aquilo de fato é realidade, é de uma igreja que perseguiu em vez de ser perseguida, mas uma igreja, diga-se de passagem, imbricada, ela ligada ao poder estatal. Então, segundo os interesses da época, perseguia. Mas a igreja do Senhor, que sempre paralelamente andou com essa igreja imbricada com o poder estatal, por isso que nós entendemos, nós batistas, entendemos que Estado é Estado, igreja é igreja. E não devemos confundir as coisas. Nós respeitamos e devemos respeitar o Estado com os seus poderes constituídos, e o Estado deve olhar para a igreja, dizendo: vocês têm liberdade de cultuar, de exercitarem a fé de vocês, e não estão necessariamente ligados ou forçados a ter uma igreja estatal, porque nunca deu certo, irmãos, isso, nunca. Nós percebemos então que a igreja, ela em toda a sua trajetória, ela sofreu perseguição, irmãos, perseguição, em alguns locais mais, em outros locais menos. Aqui no Brasil há quem diga que há uma perseguição velada, não é? Nos bastidores, haja vista, é claro que alguns das nossas fileiras, ou que se dizem nas nossas fileiras, porque estão como membros de igreja, prestam desserviço ao Evangelho, com a má conduta, com o mau testemunho, mas assim, é a maioria? Não, irmãos, não é maioria. Ai de nós se fosse maioria. É uma minoria que deixa o seu dano, mas a maioria, nós somos bons cidadãos, cooperamos com o Estado, não damos problema nem gastos ao Estado. Faça um levantamento de quantos que passaram pela igreja, eles hoje estão no sistema prisional, embora possa ter lá, e tem, mas é um quantitativo muito menor. Lembro de um governador do estado, e esse eu estava presente num dia de celebração, não é? Onde nós estávamos num local público aqui, há anos atrás, e muita gente, e ele ficou admirado e comentou conosco ali. Ele disse: é impressionante, a polícia está aqui está a polícia, mas não vi nenhuma situação onde ela pudesse agir. E nós então, irmãos, sabemos que, embora com essa conduta que nós temos e que não devemos fazer com nenhum outro interesse, senão do fazer o nosso dever. É assim que crente deve se portar, mas nós somos perseguidos, às vezes não pelo poder do Estado, mas por alguém que não gosta de crente, alguém que não gosta de alguém que é evangélico. Mas, irmãos, convenhamos, perseguição no Brasil, irmãos, comparado ao que nós ouvimos aqui, nós temos lido e visto, nós não temos, irmãos, não temos. Nós não devemos, nesse caso, trazer para nós uma vitimização tal que não nos é dado esse direito em nossa nação. O Brasil tem, como costumo dizer, muitas mazelas sociais e econômicas, temos muito potencial, mas nós temos a liberdade de culto. Eu lembro de, sendo obreiro no interior, quantas vezes, hoje tem as regras porque são necessárias também, mas quantas vezes nós chegávamos no local, numa praça pública, às vezes já estava ali a origem da cidade, com uma cruz ali grandona, né, dizendo que ali foi rezada alguma missa, um ponto simbólico da cidade, e nós colocávamos ali uma caixa do som, víamos com o nosso violão, juntava pessoas, e ali com liberdade fazíamos o culto como fazemos hoje, desde que se cumpra aquilo que os órgãos públicos eles colocam para que seja feito. Então, irmãos, de fato,
convenhamos de que aqui no Brasil nós podemos ter uma perseguição velada, que não sei nem se esse termo se enquadre, não é, como é feito com os nossos irmãos nos países totalitários, mas nós temos liberdade de culto. E aqui João coloca essa questão da derrota de Satanás nesse versículo 10, e que é um ponto importante para que nós entendamos essa mensagem: a derrota de Satanás, o diabo, a antiga serpente, porque aqui nós temos uma igreja que foi perseguida, mas uma igreja que é vitoriosa. É uma igreja que superou, que passou, que suplantou a perseguição, e ela agora é vitoriosa em Cristo Jesus. Então o propósito nosso no versículo 11 é destacar 3 elementos que estão bem claros no versículo 11, porque essa igreja é vitoriosa. Ela é perseguida, mas porque ela é vitoriosa. O que faz com que, ou quem fez com que essa igreja ela fosse vitoriosa? Primeiro, ela foi vitoriosa pelo sangue do Cordeiro, ou ela é vitoriosa pelo sangue do Cordeiro. Nós sabemos, e lembro da doutora Bárbara Burns, né? Uma doutora em missiologia, hoje já com um pouco com a saída debilitada, mas ela teve uns anos atrás aqui, e ela disse que na Europa, a palavra já sangue de Cristo Jesus já não é muito bem visto. Inclusive, eu espero que no YouTube não derrube, porque nós estamos falando de sangue, porque não é um sangue qualquer, é um sangue do Cordeiro Imaculado, o sangue de Cristo Jesus, aquele que veio e morreu por nós, aquele que veio e nos deu a vitória. A morte de Cristo é a nossa vitória. O sangue de Cristo, o sangue daquele Cordeiro Imaculado, que não era mais de bodes, de animais, todos eles apontavam, como nós bem sabemos, para aquele que viria e que morreria uma vez só por todas, e entregaria a sua vida para nos dar vitória através do seu sangue. Se não fôssemos assim, não fosse assim, nós estávamos perdidos. O sangue de Cristo, o seu sacrifício na cruz, desfez toda a possibilidade de Satanás triunfar sobre o povo de Deus. Então ele é derrotado. A igreja em Cristo Jesus, ela é vitoriosa. E eles, irmãos, o texto diz que eles o venceram, ou seja, venceu o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Estes aqui, eles o venceram. Esses que foram perseguidos, eles venceram, não por meio do arcanjo Miguel, não venceram por meio de armas humanas, não venceram por meio de argumentos, não venceram por meio de falácias, não venceram por meio de pastores, por mais que sejamos importantes na obra, mas não venceram por meio de pastores, não venceram por meio de apóstolos, não venceram por meio de bispos, não venceram por meio de profetas, não venceram por meio de grandes ministérios, muitas vezes personalistas, não é? Onde a figura do líder é colocada ali num painel grandão na porta da igreja. E eles não venceram por meio de presidentes de grandes nações, embora eles tenham poder, mas a igreja não venceu por meio destes, nenhum destes. Mas a igreja é vitoriosa por meio do sangue do Cordeiro, por meio do sangue de Cristo Jesus, que foi derramado para nos dar vitória. O motivo da vitória, irmãos, sobre o dragão, o acusador, é o sangue então do Cordeiro. Esse é o primeiro ponto a ser destacado nesse versículo 11. Segundo, eles venceram esse acusador, essa antiga serpente, o diabo, Satanás, que existe, porque um dos ardis dele, uma das metas dele, é fazer com que as pessoas pensem que ele não exista. Como alguns dizem, não, isso é mitologia, isso é invenção do cristianismo, isso são as pessoas ruins que existem na terra. Não, ele existe, a Escritura assim o diz. Jesus lidou com ele, nós lidamos com ele, nós o enfrentamos pela graça e misericórdia de Cristo.
Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, mas o texto diz, versículo 11 diz que eles venceram também pela palavra do testemunho que deram. Venceram pela palavra do testemunho que deram. Ainda domingo passado, me parece que eu estava pregando aqui sobre testemunho. Sobre testemunho no Salmo 40, versículos 1 a 3. E lembro de ter esse ponto abordado. Mas aqui, irmãos, nós percebemos que essa igreja vence o dragão por causa desse testemunho. Ela vence o dragão, a antiga serpente, quando testemunha de Cristo, mesmo diante da perseguição e da morte. Como muitos, não poucos, dos nossos irmãos, eles têm dado a sua vida por amor a Cristo. Quem sabe no dia de hoje isso ocorreu e não podemos duvidar. Porque enquanto estamos aqui cultuando, sabemos a liberdade que temos em outros países, como bem disse aqui a Raquel. Você às vezes pode crer, você pode ser um cristão, mas não pode compartilhar. Olha que desafio para nós. Se uma das nossas missões, a nossa missão é partilhar o Evangelho de Cristo com o que nós somos, e em outros locais nem cristão você pode ser. Ela prefere, irmãos, essa igreja perseguida e vitoriosa, pela palavra do testemunho que dá. Ela prefere ser uma igreja mártir, como o próprio nome, martiria, o martireu do grego, que é testemunha. Uma igreja que testemunha, uma igreja martírica. Ela prefere ser um mártir, ela prefere morrer, do que ser uma igreja apóstata. E quantos irmãos às vezes estão deixando as fileiras do Evangelho de Cristo, as fileiras da igreja, por causa de uma perseguição aqui, de um apertozinho aqui, uma dificuldade que não é perseguição por outros, é próprio da vida cristã. Porque Jesus, eu costumo sempre dizer e reitero, Jesus nunca nos enganou. Ele nunca disse que seria um mar de flores a jornada cristã, o caminhar com Ele. Ao contrário, é de renúncia, é de nós podermos viver uma vida de renúncia para testemunharmos do Evangelho de Cristo. Essa igreja, ela prefere morrer, aqueles que são perseguidos, e nesse texto está muito claro, ele prefere morrer do que apostatar da fé, do que negar a sua fé. Preferem morrer a negar o nome de Jesus. Ela sim, mesmo morrendo, irmãos, ela vence Satanás. Mesmo com a morte de alguém que testemunha abertamente e não abra mão do Evangelho de Cristo, se for colocada a opção viver, mas negar o Cristo, e morrer porque afirma que crê nele, prefere-se morrer crendo nele, defendendo. Aí eu lembro um tempo atrás, lendo nessas nossas revistas missionárias, num país totalitário, onde muitos irmãos, nós, na cortina, chamada cortina de ferro, os países do leste europeu naquela época, e o cortina de bambu, os países que também ali no continente asiático nunca aceitaram o Evangelho, nunca, não permitiam que entrasse. Inclusive a história de Portas Abertas é muito linda. Se você não sabe, você vá, pesquise na internet, tem toda a história do irmão André, alguém que começou entendendo em compartilhar a Bíblia no Fusca que ele tinha, e que coisas maravilhosas aquele homem pôde fazer, que faleceu há não muito tempo. Então, irmãos, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Testemunho, irmãos, na vida cristã é fundamental. Um bom testemunho é fundamental. Nem eu nem você, no dia de ceia eu costumo falar isso, nem eu nem você, nós estávamos na saída de Jerusalém, quando Jesus, ele disse, tudo está consumado, e antes disso ele disse, olha, vão e levem as boas novas, leve a grande mensagem a todas as nações, a todas as pessoas, levem.
nós não estávamos lá. Mas, irmãos, como não testemunhar desse Cristo que não está morto, mas que está vivo e é vitorioso, porque Ele transformou as nossas vidas, Ele mudou as nossas vidas. É Ele quem faz com que a marcha da igreja, e não nos enganemos nós, também a história da humanidade está nas mãos dEle. Ele tem esse poder, de poder fazer mudar as situações da igreja ou das nações, quando Ele quer, segundo os seus propósitos. Então, aqueles que estavam ali, nesse texto no Apocalipse, que João tinha essa visão, eles venceram pela palavra do testemunho que deram. Terceiro e último, irmãos, eles venceram, porque mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida, mesmo diante da morte. A igreja vitoriosa, irmãos, é aquela que não ama a própria vida. E aqui, entendamos muito bem, nós gostamos muito e queremos, e não há problema algum em querermos viver e viver muito. Como alguns irmãos aqui, muito mais dessa ala, e daqui também alguns sentados, dizem: pastor, quero chegar aos 100 anos. Não há problema nenhum desse, em se pensar assim. E já ouvi alguém dizendo assim, desde que com lucidez, caminhando, aí já são outros detalhes. Mas, meus irmãos, quando somos colocados contra a parede, em relação à nossa fé, porque respeitamos as leis do nosso país, e precisamos respeitar, embora algumas delas tenham vindo aí como um pacote assim, assustador, algo que nos assusta, e que eu não quero entrar aqui no detalhe, mas nós sabemos, irmãos, que quando a nossa fé, aquilo que cremos, é colocado em xeque, nós devemos fazer como o apóstolo Paulo: em nada tenho a minha vida como preciosa. E ele foi tão claro, o apóstolo Paulo, ele disse: esse que foi perseguido, que foi perseguidor e depois perseguido, né? Ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se colocado numa situação onde a minha fé, a minha confiança esteve em xeque. Mas, irmãos, o que esta igreja então ama, se ela não ama a própria vida, ela ama a morte? Não, ela ama o Cordeiro que venceu até a morte. Ela ama o Cristo de Deus, ela ama o Senhor dela, Jesus Cristo, que vive está. A igreja perseguida e vitoriosa ama a Cristo. Também nessas literaturas missionárias que são boas, temos ainda, me reporto de um relato nesses tipos de países totalitários, que não aceitam a evidência da crença na fé cristã. Alguém do alto escalão do governo foi descoberto como um seguidor de Cristo. Estava ali, ele tentou ainda por algum tempo, nos primeiros momentos, fazer com que aquilo não se tornasse em evidência, mas foi descoberto. E a penalidade dele para a prisão, não foi morto, mas durante a caminhada dele até a prisão, soldados iam atrás dele, uma tropa, e ele ia na frente ali, passando por ruas da cidade, para que fosse ali testemunhado a todos, como uma maneira de repúdio, de desprezo, de que não se devia abraçar o cristianismo, a fé em Cristo. E você pensa que ele foi calado, cabisbaixo, chorando, ali, acorrentado, algemado? Não. O relato dizia que ele leva cabeça erguida, porque tem alguns que fazem algumas coisas, mas eles nem amarelam,
algumas coisas que não prestam, têm condutas que muitas vezes são impróprias, e não abaixam a cabeça, ficam com a cabeça erguida. Esse homem, estando certo na sua fé, no exercício da sua fé, embora sendo ali um criminoso por aquela nação, ele dizia: eu amo, em alto e bom som, eu amo o Senhor Jesus Cristo, eu amo o Senhor Jesus Cristo. Cada passo que ele dava, ele dizia: eu amo o Senhor Jesus Cristo. E ninguém podia fazê-lo calar. E ele foi todo o trajeto declarando essa verdade na sua vida: eu amo o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que diante da morte, em face à morte, não amaram as suas próprias vidas, por causa, não do morrer por uma religião, porque já falamos aqui, e os irmãos sabem muito bem, nós não somos seguidores de uma religião. IBGE que coloque, inclusive é muito questionador, é muito questionável esse censo que nós temos, que ali tem nós sabemos a dificuldade também de fazer, mas assim, não somos cristãos porque fazemos parte de um cristianismo. É uma religião? É. Mas o nosso foco maior, nosso ponto fundamental, é que nós somos seguidores de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. E que diante da morte, se for nos imposto uma condição, nós amamos a Cristo e não amamos as nossas próprias vidas. Irmãos, isso não precisa acontecer lá na frente ou em algum momento, como alguém diz, não. Isso nós fazemos diariamente, devemos fazer. Porque Jesus já deixou claro isso: olha, aquele que não toma a sua cruz cada dia, não é? Esse não pode ser o meu discípulo. Então, todos os dias, nós declaramos, ou devemos declarar, que nós amamos a Cristo. A nossa vida deve ser uma vida que exale, que demonstre o nosso amor por Jesus. E concluindo, irmãos, a vitória da igreja, que não é vitória da igreja por ela mesma, é a vitória dada pelo Senhor da igreja à igreja. Ela está assegurada. Está assegurada. Nós caminhamos, irmãos, não para um final trágico ou incerto. Porque, irmãos, pensemos, estes que às vezes são degolados por causa do amor a Cristo, esses que professam a fé claramente em Cristo Jesus, aqueles que no Coliseu Romano as suas vidas foram ceifadas porque não diziam ao imperador: ave César, salve César, e nem estavam prontos a adorá-lo como um Deus, e morriam por causa disso, porque muitos deles diziam: salve Cristo, salve Cristo. Esses irmãos seriam loucos se não houvesse uma esperança da glória que está em Cristo Jesus. Então, o que caminhamos, não caminhamos para um final trágico ou incerto. Nós caminhamos para uma consumação da história da humanidade e da igreja, garantida em Cristo Jesus. E, irmãos, caminhamos para a consumação gloriosa de Cristo Jesus e de sua igreja. Foi Jesus quem disse que Ele edificaria a sua igreja. A cada dia Ele tem trabalhado em toda parte do planeta, com a igreja fora de placas denominacionais, porque as placas denominacionais nós entendemos até que são importantes, enquanto lidamos aqui, mas essa não é a igreja A e B e C que Jesus tem preparado. Não.
é a igreja gloriosa, a igreja em todo o mundo, essa igreja sem placa denominacional. Então, irmãos, perseguidos os nossos irmãos são, mas são vitoriosos, vitoriosos. E outra, irmãos, nós ouvimos já de missionários, ou de gente que tem uma profissão e que está lá atuando nesses países, dizendo: olha, diga à igreja no Ocidente, não é porque é uma realidade muito mais de outras partes do mundo, diga à igreja que não ore para que a gente seja livre da perseguição, não, mas ore como, isso não é novo, em Atos dos Apóstolos a igreja orou assim. Quando houve perseguição, a igreja, em vez de pedir: Senhor, nos livra dessa perseguição, faz com que ela vá embora, não. Quem é que lembra lá em Atos como foi? E é a oração hoje dos irmãos da igreja perseguida, que nós possamos ter poder para testemunhar, com ousadia, nós sejamos fortalecidos em meio à perseguição. Isso não nos ensina, irmãos, muito? Porque às vezes nos primeiros apertos, nada a ver com perseguição, mas às vezes algumas lutas da vida, nós começamos a dizer: Senhor, tira logo, ou Senhor, tem misericórdia, arranca logo, leva para longe. Quando muitas vezes, se for de caráter mesmo, onde a nossa fé é testada, é provada, Senhor, fortalece a minha fé, para que eu esteja firme, porque nós sabemos, irmãos, que assim como existe a perseguição, e ela é um fato, nós temos também o carimbo da vitória, enquanto igreja de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento, e nós vamos agora orar por nós, como já foi orado aqui. Senhor, ajuda-nos, aqui essa igreja perseguida, ela pregue cada dia para nós, né? Pregue cada dia para nós. Alguns querem viver um cristianismo adocicado, né? Às vezes o termo me permita, cheio de mimimi, né? Mas, irmãos, não há tempo para isso, não há tempo para perder. Nós não temos tempo a perder. Nós não temos a dimensão no relógio de Deus, assim, bota entre aspas, né? Porque Deus não está preso a relógio nenhum, o que nos aguarda, né? Lá na frente. E por isso nós precisamos estar firmes na palavra, crentes maduros, fiéis. Às vezes deixarmos de lado condutas e posturas que não fazem parte de nada da vida cristã, e às vezes a gente está ali preso, não é? Aquilo ali. Oremos. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Nós clamamos: ó Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, que através do seu sangue nos deu a vitória. Nós clamamos, Senhor, nós clamamos, ó Pai bendito, pela igreja brasileira agora, nesse momento, e pedimos, ó Deus, a tua graça sobre nós. E nós, ó Deus, te pedimos que nós possamos viver um cristianismo cada vez mais autêntico. E aproveitamos para orar novamente, para que o Senhor fortaleça os teus servos e servas do Senhor, que estão em países que estão na lista de perseguição. Senhor Deus, fortalece o teu povo lá. Nós oramos por eles, que, ó Deus, o pouquinho aqui que tivemos, que tiramos, que ofertamos, se junte com outros e outros e outros, e ali possamos chegar a abençoar aqueles que estão necessitando muito mais do que nós. Ó Pai bendito, essa é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.